Muito bem, meus amigos e minhas amigas, estou aqui à espera de vocês na segunda parte do nosso estudo. Estou aqui para continuar provando que a falsa religião enganou quase toda a humanidade. Veja o que eles fizeram para confirmarem que a sua religião cristã veio do Yeshua HaMashiach. Então, como eu já disse a vocês, eles inseriram 3 textos bíblicos com o fim de comprovar mentirosamente que a religião cristã veio do primeiro século. Isso é mentira. Vamos ver? Venham comigo. Disseram que Pedro disse: mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte. 1 Pedro capítulo 4, verso 16. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Atos 26, 28. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, 26. Parece verdade, mas não é. Esses façantes e adúlteros foram incompetentes ao forjarem estes versículos falando sobre cristãos, pois nem Jesus Krishna tinha no tempo dos apóstolos. Mas para afirmarem diante dos teleguiados que o cristianismo veio do Messias, eles construíram essas maldades para deixar os cristãos seguros do que lhes foram informados. Pois além do mais, foram ensinados que a Bíblia é a inerrante palavra do Deus vivo. Evidentemente, os ignorantes neófitos têm razão de ter aceitado a mentira. Se eles ouviram dizer que a Bíblia é um livro inerrante e é a palavra do Deus vivo, como suspeitar que um livro inspirado pelo Altíssimo estivesse conduzindo uma mentira tão estapafúrdia como essa? Corroborando, o termo cristão veio por Jesus Krishna, do 4º século, e os apóstolos viveram no 1º século. Prestem bem atenção. Olhe como os discípulos eram chamados no 1º século. Tirem a conclusão. Pelo fato do Yeshua ter se criado na cidade de Nazaré, ele era apelidado pelos judeus de Yeshua Nazareno. Vejam em Mateus capítulo 26, verso 71. Está escrito assim: e saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Yeshua o Nazareno. Em Marcos 1, 24, o homem possuído por Satã, ao ver Yeshua, disse: Yeshua Nazareno, vieste destruir-nos? Em Marcos 16, 6. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Yeshua Nazareno. Em Lucas 24, 19, está escrito: Yeshua Nazareno, que foi homem profeta poderoso em obras e palavras diante de Yahweh e de todo o povo. E em João capítulo 19, verso 19, e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima do madeiro, e nele estava escrito: Yeshua Nazareno, o rei dos Yahudim. Atos 2, 22 está escrito: homens israelitas, escutai estas palavras: Yeshua Nazareno, homem aprovado por Yahweh. Em Atos 3,6 está escrito: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Yeshua, o Nazareno, levanta-te e anda. Em Atos 4,10 está escrito: seja conhecido de vós todos e de
todo o povo de Israel, que em nome de Yeshua, o Nazareno, e em Atos 6:14 está escrito: porque nós lhe ouvimos dizer que esse Yeshua Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Em Atos 26:9 está escrito: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Yeshua Nazareno devia eu praticar muitos atos. Bem, meus amigos, nós vimos aqui 10 versículos que dão referências sobre o reconhecimento do Mashiach em Israel. Isso é um verdadeiro documento que desabona totalmente a mentira que dizem que os discípulos foram chamados de cristãos. Apesar de tudo, esse termo cristão ainda nem existia. Logo que perceberam os cristãos que estavam perdidos por descobrirem que Jesus Cristo era de fato o Jesus Krishna, fizeram uma tradução do título Mashiach para Christos em grego e forçaram a transliteração do Yeshua hebraico para Jesus, quando na verdade nem havia caracteres na gramática grega para a transliteração do nome Yeshua, mas eles forçaram a barra e substituíram o Y por iota, o E pelo epsilon, o Shin pelo sigma, sendo uma contradição total, pois o Shin do Shua tem som de CH e nada tem a ver com o sigma, que equivale ao som do nosso S. E para terminar, substituíram o ar de Yeshua por outro sigma. Aí foi que desmoralizou tudo. Mas conseguiram enganar os teleguiados na expectativa de que, quando viessem a descobrir o segredo do Deus romano Jesus Krishna, fossem convencidos de que Jesus Cristo é uma tradução do Yeshua HaMashiach. Caros telespectadores, agora vejam a segunda identificação dos discípulos no período apostólico. Os remanescentes do tempo do Mashiach eram reconhecidos também por os seguidores do caminho. O Eterno evidenciou aos seus profetas o seu Filho como o caminho e a salvação, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Salmo 67, verso 2. Em João capítulo 14, verso 6, o próprio Messias disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Notem que todos que tomaram conhecimento de que o Messias tinha dito que era o caminho, objetivaram por essa identificação. Todos se denominavam seguidores do caminho, quando não falavam Yeshua. Observem o relato de Atos capítulo 9, quando o narrador fala da perseguição que Shaul fazia ao povo do caminho. Vejam que o povo do Messias não era reconhecido como povo cristão, mas como o povo do caminho. Em Atos 9, 1 e 2 está escrito: e Shaul, respirando ainda ameaças contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote Caifás e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Percebam que ele não procurava quem era da igreja cristã, mas o povo do caminho. Era assim que eram reconhecidos quando não os chamavam de nazarenos. Vejam de quem os adversários falavam mal, não da igreja cristã, mas do povo do caminho. Atos capítulo 19 e verso 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Vejam o que ocorria naquele tempo. Houve um grande tumulto por causa do caminho. Atos 19, 23. Shaul diz claramente que seguia o caminho e não a cristandade. Veja Atos 24 e verso 14.
Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. O narrador de Atos diz que o governador Félix estava entendendo a respeito do caminho. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o governador Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Atos 24, 22. Dá para perceber que não havia religião cristã no tempo dos apóstolos? Caros telespectadores, a cristandade é mesmo uma farsa. Só se engana quem nasceu para ser enganado. Para o bom entendedor, bastam estas advertências e esses esclarecimentos. Por hoje é só e até o próximo estudo. Quem quiser falar comigo é só me adicionar no meu WhatsApp, que está aí na descrição do vídeo. Ou então me adicione no meu Facebook, Ivan Lopes. E eu estou aqui para ajudar você. Tchau, tchau.